Olá, tudo bem? Mantendo a série de entrevistas da OAB Bauru com os palestrantes e pessoas que vêm contribuir com a sua experiência e que nos visitam até a Casa da Advocacia aqui de Bauru, eu tenho ao lado a doutora Juliana Pacheco, que esteve presente no 4º Seminário de Gestão Estratégica e Jurídica aqui da OAB Bauru e que nos abrilhantou com uma palestra falando sobre a questão financeira, uma gestão financeira. E como nós sabemos que o mercado hoje em dia exige economia, exige os ajustes, e não tem tema mais sujeito do que esta gestão. Então, para começar, doutora, obrigado por aceitar o convite. Já informo que é o primeiro de muitos, tá? E, como a gente sempre diz, a OAB Bauru está de portas e janelas abertas para todos, principalmente para pessoas com o seu currículo que contribuem muito, não para os advogados, apenas para os advogados, mas como toda a sociedade. Então, doutora, como fazer uma gestão financeira neste cenário em que vivemos, onde nós temos algumas incertezas, algumas seguranças, com PIB caindo, com clientela sem dinheiro e contas que não param de chegar, sabendo que a advocacia precisa ser valorizada? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada a todos pelo convite. Foi uma honra, é minha primeira vez em Bauru, eu também espero voltar muitas vezes, adorei. E realmente a gestão financeira é algo que às vezes assusta um pouco os escritórios de advocacia, principalmente porque em muitos dos casos os gestores são advogados. Então a gente não foi preparado, eu também sou advogada, nós não fomos preparados na faculdade para esse tipo de gestão. E cada vez mais a gente está sendo obrigado a fazer a gestão financeira mais formalmente. Porque se antes eu podia ter alguns deslizes, cada vez mais os escritórios não podem mais cometer esses deslizes. Não cabe o erro. Não cabe o erro. A gente precisa de reduzir custos, aumentar a margem de lucro, não aumentando o preço, porque existe muito preço baixo no mercado. Então a gente precisa aprender a gerir melhor para a gente economizar, a gente reduzir ao máximo os custos e com isso a gente ter uma margem interessante para todos nós. E numa realidade onde o cliente muitas vezes precisa do teu serviço e não tem condições de chegar e falar, não posso pagar teus honorários. Acho que isso não é algo isolado. Não é. Se eu estiver errado, me corrija. E nós precisamos atender o cliente, mantendo os valores éticos, com tabela e tudo mais, e tendo segurança e saúde financeira. Exatamente. Eu acho que a gente realmente precisa de ter algumas margens, até para a gente fazer um trabalho voluntário. É algo também muito importante para a sociedade, que a gente retribua um pouco daquilo que a gente recebe. E mais uma vez, para isso, a gente precisa de ter uma gestão financeira bem justa, a gente precisa compreender exatamente o que traz dinheiro para o escritório, aonde é que a gente gasta e aonde a gente vai conseguir economizar. E o que pode cortar. E o que pode ser cortado. Exatamente. Só se eu tiver uma gestão boa, eu vou poder tomar esse tipo de decisão da maneira correta. Se eu não tiver uma boa gestão, eu não sei exatamente aonde é que o dinheiro está entrando e de onde ele está saindo. Logo, eu corro um risco bem maior de tomar decisões que não são acertadas, sem dúvida alguma. Até porque o nosso curso de Direito não nos fornece o conhecimento necessário da parte gerencial, da parte de cálculos. No meu tempo de faculdade, acho que no seu, nós tivemos economia, um ano, direito empresarial, mas não é algo assim aprofundado. Não é algo aplicável à nossa realidade enquanto empresários, né? O que a gente
conceitos econômicos, mas eu não conseguiria aplicá-los A taxa Selic, eu lembro que eu aprendi taxa Selic, né? Pois é, o que é PIB, O que é? né? Mas isso a gente não aplica. Então, cada vez mais, o advogado que também é gestor, ele precisa compartilhar esse conhecimento e buscar esse conhecimento compartilhado, seja em instituições de ensino que já fornecem cursos a respeito da gestão legal, inclusive da parte financeira, seja através de grupos que a gente tem em algumas redes sociais, grupos e artigos de pessoas que conversam com o advogado sobre gestão financeira. Ou também, atendendo até a nossa entrevista com o professor Rogério Goss, né, que ele fala da interação, da interdisciplinaridade de profissionais trabalhando junto, porque você não acaba tendo um gasto com um profissional, você acaba tendo a contratação de alguém que pode solucionar um problema. Exatamente. O gestor legal, que é o nome mais apropriado para aquele administrador de um escritório de advocacia, ele tanto pode ser um advogado, isso é perfeitamente viável, mas um advogado que se qualifique para isso, porque a gente precisa compreender conceitos e ferramentas que vão nos ajudar na gestão, ou também ele pode vir do mercado como uma pessoa da área da administração. Então, essa multidisciplinariedade que o Dr. Rogério nos disse, foi justamente para que a gente entenda que podemos sim, dentro de um escritório de advocacia, contratar um administrador. E existem administradores que estão se especializando em gestão legal, porque na gestão legal, nos escritórios de advocacia, nós temos algumas peculiaridades de escritório de advocacia. Aí, doutora, para quem está nos assistindo, fala, puxa vida, meu escritório é pequeno, eu consigo pagar as contas, pagar a minha secretária, o estagiário, eu não tenho condições de contratar um profissional. Qual seria a sua dica para aqueles profissionais que são bastante e que não têm essa capacidade de compra ou de um curso ou de contratação de um profissional específico para aquela área? Bom, sem dúvida alguma, essa é a grande realidade. A grande maioria é assim. Esmagadora, né? Sem dúvida alguma. Não tem condições de possuir um profissional especializado em seu escritório de administração. E mesmo alguns que possuem condições preferem tirar alguém do corpo do jurídico e trazer para a administração. Bom, como eu tinha comentado, a especialização em alguns assuntos é muito importante para você se tornar um gestor além de advogado, que é o que acontece na maior parte dos casos. A gente tem muitos cursos online que falam sobre isso, existem muitos artigos que falam sobre isso, então é só procurar alguns nomes de consultores dessa área de gestão legal, que eles publicam bastante, tem bastante material, existem livros sobre o assunto. E uma dica que eu estou encantada com a OAB de Bauru, porque eu conheço muitas instituições como a OAB daqui no Brasil inteiro, e eu não conheço nenhuma que dá tanta oportunidade de aprendizado como a OAB de Bauru. Então, por exemplo, esse seminário que nós estamos fazendo hoje, ele é um exemplo fantástico. Eu tenho certeza, porque eu assisti todas as palestras, que de cada uma dá para você tirar alguma coisa interessante para o crescimento do gestor. E a OAB Bauru tem um diferencial um diferencial único. Nós não cobramos. Sim. Então, eu acho que às vezes acontece durante a semana, mas é também uma questão de agenda de quem vai vir, a própria doutora Juliana, ela veio de Minas Gerais. Isso. Então é difícil casar voo um de outro. Então, por esse motivo, muitas das vezes acontecem os eventos durante a semana. Só que são eventos que, se a pessoa fosse pagar numa capital, seria muito caro. Sem dúvida. É belíssimo o trabalho da OAB de Bauru. Parabéns. Obrigado. Parabéns, doutora Alessandro, doutora Adilson. Parabéns, porque realmente é fantástico o trabalho de vocês. E esse seminário, ele mostra um pouquinho do que eu já fiquei sabendo que
recomeça depois disso já pensando numa maneira melhor da gente gerir o nosso negócio. Até porque o escritório tem que ser uma empresa. Exatamente. Acho que a pessoa, acho que o advogado tem que falar, eu tenho uma empresa chamada escritório. Sim. Nós tivemos o Dr. Marcos, que também concedeu entrevista, né? Estava fazendo a questão do CNPJ, da sociedade unipessoal, a doutora também participou da palestra. Então, se casar tudo isso, acaba ficando um escritório lucrativo. Com certeza, com certeza. A análise do resultado financeiro é super importante para que você obtenha esse resultado. Análise, vamos para uma análise. Vamos lá. Como que o advogado faria essa análise? Qual seria o ponto de partida? Porque a gente sabe que são vários números, várias informações, e quem está nos assistindo às vezes fala, poxa vida, eu preciso analisar a situação minha. Como que ele faria essa análise? Qual seria o ponto de partida, que aí dali em diante ele vai participar das outras palestras nossas e já vai... Eu abordei esse tema na palestra de hoje e mostrando que a gente tem vários tipos de análise e que são, na verdade, pontos de vista diferentes. Um é essencial, que é quando eu analiso com o que eu gastei ou o que eu recebi. Então eu faço a pergunta, o quê? O que foi isso daqui? Isso daqui foi um táxi, isso daqui foi aluguel, isso daqui foi um honorário de êxito. Então essa resposta ela tem que estar na ponta da língua, mês a mês, inclusive com comparativos. Eu preciso de entender de onde saiu o dinheiro, para que saiu o dinheiro do meu escritório e como que ele entrou. Porque a partir dessa análise, que é a mais básica de todas, que a gente chama, é um plano de contas, não precisa de ser um DRE contábil, um demonstrativo de resultado de exercício contábil, pode ser bem gerencial, bem financeiro, que ele traga as informações que cada escritório precisa. Uma planilha no Excel simples. Uma planilha no Excel já ajuda muito. Inclusive, eu comentei sobre isso. Olha, eu estou começando agora, eu ainda não posso adquirir um software de gestão legal, embora existam softwares de gestão legal com módulo financeiro, com versões que são mais baratas para quem está iniciando. Mas mesmo assim, não posso? Faz no financeiro. O importante é você se organizar desde o início. E essa é a primeira e principal análise que a gente tem que ter. O quê? Então eu tenho lá a receita bruta. A receita bruta ela vem de honorários e quais tipos de honorários que eu tenho no meu escritório? Eu tenho mensal, eu tenho o ato, eu tenho a fase e depois quais são as deduções. E eu tenho que conseguir fazer uma leitura onde no final eu inclusive consiga retirar a informação de qual é o valor que eu tenho nesse mês para fazer a distribuição de lucros. E aí, o que eu estou separando algum valor para eu reinvestir no escritório? Tive repasses? Enfim, eu tenho que ter essa análise de todos os itens, de cada centavo que eu gastei ou que eu recebi dentro do escritório. Essa é uma das análises. E aí a gente parte para outras análises. Por exemplo, com o quê? Com qual processo? Eu tenho um cliente que ele tem 3 contratos de honorários comigo, é uma empresa, e a gente fez 3 contratos de honorários diferentes. Tem 2 que estão dando lucro e um que está dando prejuízo. Vale a pena eu continuar? Por que esse está dando prejuízo? Então são essas foi um processo apenas que deu prejuízo e foi um prejuízo muito grande porque a gente teve um deslocamento que a gente não pediu reembolso. Então eu tenho que passar a pedir reembolso, mas isso não estava previsto no meu contrato. Altero o meu modelo de contrato de honorário, porque a partir dali eu já sei que isso pode destruir a minha lucratividade de um contrato inteiro, porque eu tive que ir lá em Brasília para fazer uma audiência. Então esse tipo de análise e outras análises pela área do escritório, porque eu preciso de saber se a minha próxima pós-graduação ela vai ser em Direito do Trabalho, se ela vai ser em Direito Civil. Ou eu preciso de saber se o próximo associado do escritório vai ser da área tributária ou da área penal. Então a gente tem várias análises diferentes que vão nos trazer informações que vão servir de base para as tomadas de decisão do escritório. Nessa questão de análise de custos, né?
Se eu estivesse numa empresa, eu colocaria um prolabore. É viável para o advogado estipular um prolabore, sabendo que o advogado não tem o salário, ou é melhor deixar do jeito que está, o prolabore pode ser variável? Nessa questão, até para o advogado falar, poxa vida, olha, eu posso contar com tantos reais mensais. Olha, é viável sim. Eu acho que para quem está começando agora, hoje, né, acabamos de entregar as carteiras ontem de noite, né, e estou começando agora. Provavelmente você ainda não tem processos suficientes para você supor quanto que você vai ganhar, porque você não tem nenhum processo ainda. E tem gasto, né? E tem gastos, exatamente. Mas a partir do momento que você começa a ter uma média, eu acho que vale a pena sim trazer essa segurança para o advogado, e aí é importante a gente ter uma reserva. Porque se no mês que vem aquilo que eu estava esperando que fosse sair não saiu, eu deveria ter uma reserva para cobrir esse valor e não ficar no vermelho nunca. Até porque nós temos recesso forense. Exatamente. E no período de recesso também tem férias da população, que dificilmente vai procurar um advogado. Aí espera até o carnaval, depois do carnaval. Aí chega, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda. Não é assim? Exatamente. A gente precisa se precaver. E a gente só vai conseguir ter essa noção de média do que eu recebo e de quanto que eu deveria provisionar para esses meses que não são tão bons para a gente, se eu tiver uma gestão financeira bem adequada. Doutora, para a gente terminar, qual é a mensagem que poderia ficar assim para o advogado que assistiu esse vídeo falar, eu tenho que fazer isso ontem? Faça a sua gestão financeira em qualquer lugar, mas faça. Se você não pode agora investir num software de gestão legal que tenha um módulo financeiro integrado, comece a fazer, e eu dei essa dica na palestra, a partir do dia 1º de janeiro, já comece a estruturar agora qual seria o seu plano de contas e já comece a trabalhar com isso a partir do dia 1º de janeiro. A partir do momento em que você tiver essa primeira análise, as outras, elas virão normalmente, porque você vai sentir necessidade de ter mais informações e vai ser tudo muito mais simples. Você tem que começar, não deixa isso para frente, começa agora, que depois fica tudo muito mais simples. A gente precisa de fazer alguma gestão imediatamente. Vamos planejar. Exatamente. Vamos nos organizar e planejar. Bom, para você que é sempre sinônimo de prestígio, inteligência e capacitação, assistindo e compartilhando os nossos vídeos, o nosso muito obrigado. Continue com a gente, compartilhando e curtindo as informações que vêm das páginas da OAB. Até a próxima. Muito obrigada.